Bem-vindo à primeira série de podcasts promovidos pelo Anemia Working Group, a Associação Portuguesa para o Estudo de Anemia, que tem como objetivo promover a investigação na anemia nas suas diversas vertentes. Neste contexto, promovemos uma série de podcasts que pretendem ser um espaço de atualização com caráter informal e didático. Temos hoje o Dr. João Mairos, ginecologista e obstetra, presidente do Anemia Working Group, que nos vai falar sobre anemia na mulher. Bem-vindos ao podcast sobre anemia na mulher. O meu nome é João Mairos e sou ginecologista obstetra. Porquê este podcast? Porque a anemia constitui um problema de saúde pública em Portugal e porque a mulher é particularmente afetada pela anemia. Em todo o mundo, a anemia afeta cerca de 2 bilhões de pessoas, das quais mais de 1 bilhão têm deficiência de ferro. E em Portugal, 1 em cada 5 adultos sofre de anemia. A anemia é mais prevalente nas mulheres, podendo atingir 30,5% na faixa etária entre os 18 e os 24 anos e afeta particularmente as grávidas. Em Portugal, a prevalência da anemia na grávida estima-se entre 38% e 54% e a prevalência da deficiência de ferro entre 63% e 95%. Mas vamos falar sobre a definição da anemia para todos entendermos do que é que estamos a falar. Anemia sendo uma concentração de hemoglobina, hematócrito ou o número de eritrócitos abaixo dos valores de referência para a idade e sexo, causando uma diminuição da capacidade de transporte de oxigênio e com todas as consequências que isso traga. Na mulher, os valores de referência são os 12 gramas por decilitro na mulher adulta e o hematócrito de 36%. Na grávida, no primeiro trimestre 11 gramas por decilitro, no segundo trimestre 10,5 e no terceiro trimestre 11 gramas por decilitro novamente, com valores de referência mínimo. No hematócrito, no primeiro trimestre 33%, no segundo 31,5% e no terceiro trimestre 33%. Mas também pode ser definido a anemia como uma redução brusca ou gradual da hemoglobina de 2 ou mais gramas por decilitro, apesar de que se mantenha dentro dos limites para a idade e género. A classificação das anemias pode ser feita como adquiridas ou hereditárias. Nas adquiridas temos as anemias carenciais, ferro, vitamina B12 ou folatos, as hemorragias, portanto anemias por perda, a anemia da doença crónica ou malignidade, a anemia hemolítica adquirida e a anemia aplástica. Nas hereditárias, temos a considerar as talassémias, a drepanocitose, a anemia hemolítica hereditária ou outras hemoglobinopatias. Vamos a ver a situação em Portugal no que diz respeito à anemia na mulher. E vamos basear-nos num estudo epidemiológico realizado pelo Anemia Working Group em 2013, publicado em 2016, chamado EMPIRE. O EMPIRE, a sua função é avaliar a prevalência da anemia na população adulta portuguesa. Foram avaliados 7.980 adultos, portanto 8.000 pessoas, e é representativa da população portuguesa. Verificou-se que, muito embora a OMS fizesse uma estimativa de 15% de anemia em Portugal, globalmente identificou-se neste estudo que a anemia a prevalência era 19,9% na população global do estudo, nos homens afetando 18,9% e as mulheres em 20,8%. Já se sabia que a anemia seria expectável mais nas mulheres e aqui é a prova disso. Nas grávidas, o valor encontrado foi de 53,8%. Quanto à idade, as mulheres afetadas pela anemia são sobretudo os grupos etários entre os 18 e os 24 anos e dos 25 aos 34 anos. Depois há um grupo acima dos 75 anos, que por doença crónica, muito provavelmente, também tem maior prevalência de anemia do que nos restantes grupos etários. Quanto à situação geográfica, a anemia é mais prevalente na região de Lisboa e Val do Tejo e no sul do país. E quanto ao nível de escolaridade, são mais afetadas as mulheres que cursaram ensino secundário e superior,
do que as mulheres que não têm escolaridade e que têm só apenas o primeiro ciclo, o segundo e terceiro ciclo. Isto na população adulta portuguesa. Quanto à situação profissional, a prevalência da anemia também é maior nas estudantes e nas mulheres em situação ativa do que nas mulheres desempregadas e nas reformadas. Também é o mesmo acontece, a maior prevalência em mulheres solteiras do que mulheres casadas, divorciadas, em união de facto ou viúvas. Quanto à idade após a menopausa, ou seja, após os 51 anos de idade, verificou-se uma prevalência de anemia superior em mulheres com mais de 75 anos, como já disse atrás, devido provavelmente à doença crónica. Portanto, a anemia está a afetar mulheres ativas, mulheres mais jovens, provavelmente terá a ver com questões nutricionais. Não existem esses estudos que comprovam isso, mas é uma suspeita bastante lógica. Também sabemos, através deste estudo, que 84% dos anémicos em Portugal desconhece que têm anemia e apenas 2,8% estão a ser tratados, o que significa que existe uma margem enorme de pessoas com anemia que não estão identificadas nem estão a ser tratadas. E a anemia constitui um fator de risco independente para o aumento de morbilidade, aumento da mortalidade e, do ponto de vista hospitalar, aumento do tempo de internamento hospitalar e a admissão pós-operatória na unidade de cuidados intensivos. Como impacto clínico e na qualidade de vida, a anemia tem impacto do ponto de vista do sistema nervoso central, como o cansaço crónico, fadiga, capacidade de concentração, eventualmente sintomas que são confundidos com depressão, com cefaleias, tonturas, fraqueza, acufenos, fadiga muscular, dispneia, alterações, distúrbios da motilidade intestinal, palidez de pele e mucosas, queixas cardíacas e baixas do sistema imunitário com aumento da suscetibilidade a infecções. É importante nós termos presentes na questão da anemia na mulher que as perdas excessivas por hemorragia uterina anormal afetam no mundo 400 milhões de mulheres. E estão associadas, segundo a Organização Mundial de Saúde, à perda de qualidade de vida, à redução da produtividade e à interrupção da educação nas meninas. Como quadro clínico da anemia, a anemia expressa-se de várias formas. Ou não se expressa, é assintomática por uma quebra lenta e permite os mecanismos de adaptação fisiológicos do organismo e, portanto, não dá sintomas, até aos sintomas que podem ser inespecíficos, como já referido atrás, fadiga, fraqueza muscular, cefaleias, lipotímia, dispneia, ânguor, claudicação intermitente, palpitações, depressão, entre aspas, ou sinais como palidez, taquicardia, sopro de ejeção, insuficiência cardíaca, ou sinais específicos de acordo com o tipo de anemia, como é o caso da icterícia na anemia hemolítica, as deformações ósseas na talassémia major e a coloníquia quando ocorre ferropénia. E por falar em ferro, é preciso entender que a maior parte das anemias são por carência de ferro. E também o estudo Empire veio evidenciar que na população portuguesa 52,7% das anemias são por carência de ferro. E a anemia ferropénica está entre as 5 maiores causas de anos de vida saudável perdidos associados à incapacidade. E é a primeira causa nas mulheres. A deficiência de ferro é a mais prevalente deficiência nutricional a nível global. E em Portugal, 1 em cada 3 adultos sofre de ferropénia. É importante também termos presente que as mulheres com atividade menstrual, aquelas mulheres que naqueles grupos há pouco falávamos, mais jovens, em idade ativa, têm aproximadamente 1/3 do ferro armazenado que os homens têm e têm uma prevalência de deficiência de ferro 10 vezes maior do que os homens na mesma idade. E por isso, falando de ferro, que é importante também aqui dizer que a própria deficiência de ferro também é sintomática. E a sintomatologia da deficiência de ferro é sobreponível à sintomatologia da anemia, com fadiga, letargia, dificuldade de concentração, tonturas, acufenos, palidez, cefaleias, em indivíduos suscetíveis do síndrome de pernas inquietas, alopécia, a pele seca, coeloníquia, glucite atrófica,
irritabilidade, pica, redução da performance desportiva e nas crianças, disfunção neurocognitiva, ansiedade, depressão, risco aumentado de autismo e de esquizofrenia e na grávida, aumento da morbilidade materna, baixo peso fetal ao nascer, prematuridade e restrição do crescimento intrauterino. Toda esta sintomatologia da ferropénia está cada vez mais documentada. Então, que abordagem devemos ter perante esta situação da anemia? Primeiro, entender que a anemia, por si só, não é um diagnóstico que deve ser encontrado à sua causa. E a mulher tem como causas específicas, quer a perda regular em ciclos menstruais que podem ser mais ou menos abundantes. No caso das meninas, o crescimento associado ao ciclo menstrual, uma vez que elas começam a menstruar por volta dos 12 anos, portanto, em questão em período de crescimento e de maior necessidade metabólica e maior necessidade de ferro, e depois a gravidez, que é uma situação particular que será tratada num outro podcast, e a hemorragia uterina anormal, que foi definida pela FIGO com a mnemónica do Palm-Cohen. Palm como causas estruturais, Cohen como causas não estruturais. E eu relembro, nas causas estruturais, os pólipos, a adenomiose, o leiomioma, a doença maligna e a hiperplasia, e nas não estruturais, a coagulopatia, os distúrbios da ovulação, a patologia endometrial, as causas iatrogénicas e as situações não classificadas. Mas podemos fazer mais. Podemos, junto dos nossos doentes, atuar sobre literacia em saúde, educação nutricional e promover dietas adequadas. Explicar-lhes que é importante comer carne, e na carne que existe o ferro M, que é o ferro mais bem absorvido. E explicar-lhes que a vitamina C aumenta a absorção, comer alimentos que têm vitamina C. E que o ferro não M, que existe nos vegetais, nos cereais, no feijão, é menos bem absorvido. E, portanto, é importante as pessoas também, às vezes, pensarem se estão a comer cereais com leite. E pensar que está a ser suplementado, muitas vezes não estão a ingerir ferro. Entender também que o chá, o café, o cálcio diminuem a absorção do ferro. E, portanto, com isso vão dar ferropénias e vão dar anemias. Atenção às pessoas que são vegetarianas, são veganas, que não fazem suplementação e que estão em ferropénia ou em anemia, por vezes em situações que são sintomáticas e que nós não valorizamos tanto como deveríamos. Depois entender que é importante suplementar na gravidez. Não só durante a gravidez, suplementar a grávida antes dela engravidar, que deve ser iniciada 60 dias antes de iniciar uma gravidez, com as devidas suplementações de ácido fólico, de ferro e de iodo, mas neste caso não está em questão por causa da anemia. Também promover a clampagem tardia do cordão umbilical, promovendo a evitação da anemia no recém-nascido, promover o aleitamento materno, promover a suplementação de ferro para grupos específicos, ferro e ácido fólico, e sensibilizar como um todo para o problema da anemia e da deficiência de ferro os nossos doentes e os nossos colegas com quem trabalhamos. E, por fim, fazer PBM, ou seja, Patient Blood Management, será para muitos algo desconhecido e que iremos ter um podcast sobre esse mesmo assunto. No fundo, é importante rastrear a anemia e a ferropénia, dar particular atenção às grávidas, às mulheres com hemorragia uterina abundante, cujas perdas menstruais sejam mais de 80 ml ou mais de 8 dias, é uma forma de a identificar. Dar particular atenção, como eu dizia, também às crianças e aos adultos com perdas hemáticas crónicas reconhecidas. As causas específicas da anemia na mulher serão temas que iremos abordar nos próximos podcasts e para saberem mais sobre estes e outros assuntos que se relacionam com a anemia, contactem-nos através do nosso site em www.awgp.pt ou, melhor ainda, façam-se membros do Anemia Working Group. Esperamos por vocês. Esperamos que tenha gostado deste podcast que o Anemia Working Group preparou para si e assim o partilhe com colegas e amigos. Voltaremos em breve com mais um Anemia Podcast e gostaríamos de contar consigo desse lado. Fique atento, siga-nos no Facebook ou no LinkedIn. Até breve!